Na última aula, vocês aprenderam um pouco mais sobre os resistores, que são componentes elétricos muito comuns em circuitos elétricos e em circuitos eletrônicos. Hoje a gente vai falar na forma mais comum na qual esse componente ele é encontrado nos circuitos, que é na forma de associação de resistores. Uma associação de resistores, ela é a reunião de dois ou mais resistores em um circuito elétrico. Mas o que é um circuito elétrico? Um circuito elétrico nada mais é do que a ligação de diferentes componentes, diferentes elementos, que são os geradores, os receptores, que podem ser resistores, capacitores ou indutores, e também indutores. Essa ligação ela é feita por meio de fios condutores. E essa ligação ela vai estar formando um caminho fechado que vai produzir, então, uma corrente elétrica. Além dos componentes elétricos, um circuito elétrico ele é composto por três partes: a malha, o ramo e o nó. A malha é qualquer caminho fechado dentro de um circuito. Então, aqui nesse nosso circuito, nós temos três malhas. Essa malha, esse caminho fechado aqui mais à esquerda, formado pelos componentes que estão entre os pontos A, B, E, F e A novamente, fechando isso é uma malha, A, B, E, F, A. E uma outra malha aqui, mais à direita, formada pelos componentes entre os pontos B, C, D, E e B novamente. E uma malha maior, formada pelos componentes que estão entre os pontos A, B, C, D, E, F e A novamente. O nó, ele é o ponto de conexão entre três ou mais ramos. Tá? E o ramo nada mais é do que dois, né, um ou mais bipolos, ou seja, geradores ou receptores, quando eles não têm uma derivação entre si. E dessa forma, a corrente é a mesma em todos os pontos. Ou seja, isso quer dizer que entre dois ramos, entre dois nós, nós temos um ramo. Então, nós temos aqui, entre B e E, nós temos esse ramo, formado pelos componentes entre os pontos B, A, F e E. Temos esse ramo aqui formado por dois componentes, um resistor e uma fonte, entre os pontos B e E, e mais um ramo formado pelos componentes que estão entre os pontos B, C, D e E. Outra coisa importante que precisamos saber sobre os circuitos elétricos é que eles obedecem ao princípio da conservação de energia. Isso quer dizer que a energia que é fornecida pelas fontes, ela é igual à energia que é consumida pelas cargas de um circuito elétrico. E nós podemos associar os resistores de diferentes maneiras. Essas são as mais comuns: associação série, associação paralelo e associação mista. A gente vai falar mais detalhadamente sobre cada um desses tipos de associação mais para frente. Só que antes, né, de falar sobre esses tipos de associação, sobre as características de cada um deles, a gente precisa conhecer mais um conceito importante na análise de um circuito elétrico, que é a resistência equivalente. Quando a gente associa os resistores, a resistência elétrica entre os terminais, né, de todo o circuito, ela é diferente das resistências individuais de cada um dos resistores. Essa resistência de uma associação de resistores é o que a gente chama de resistência total ou resistência equivalente. Então, a resistência equivalente de uma associação de resistores vai depender de dois fatores: dos valores dos resistores que fazem parte dessa associação e também do tipo de associação que está sendo feita entre os resistores, série, paralela ou mista. Falando então sobre cada uma das associações agora.
Começando pela associação em série. Na associação série, a corrente elétrica ela tem apenas um caminho para circular. Dessa maneira, o que acontece? A corrente que passa por todos os resistores de uma associação série são iguais, ou seja, a corrente em cada um dos resistores é a mesma. E a gente pode ver isso nesse simulador. Quando eu fecho, nós temos aqui uma associação em série, formada por um gerador, uma fonte de tensão e dois resistores. Notem que, quando eu fechar aqui o meu interruptor, a minha corrente elétrica ela não tem derivação alguma. A corrente que passa em cada um dos meus resistores e que passa na minha fonte é a mesma. Então, quando a gente está falando de uma associação em série, essa aqui é a afirmação que a gente pode fazer em relação às correntes. A corrente total em uma associação em série é igual à corrente no resistor 1, no resistor 2 e em qualquer resistor que faça parte dessa minha associação em série. Já a queda de tensão vai ser diferente em cada resistor, caso eles tenham diferentes valores. Por quê? Porque pela lei de Ohm, a queda de tensão sobre um resistor é o produto da sua resistência pela corrente que passa por ele. Mas por causa do princípio da conservação de energia, a gente pode afirmar que a tensão aplicada no circuito, a tensão total aqui do circuito, a tensão que está sendo aplicada sobre a associação em série, ela vai ser igual à soma das quedas de tensão sobre cada um dos meus resistores. E sabemos também que a resistência equivalente em uma associação em série vai ser igual à soma das resistências individuais que fazem parte dessa associação série. Então, um exemplo de como usar essas informações em um exercício. Bem, esse circuito, ele representa uma associação em série de dois resistores, sendo alimentado por uma fonte de 40 volts. Como eu sei que isso é uma associação série? Porque só existe um caminho para a corrente circular dentro desse meu circuito. E ele é formado por um resistor de 130 ohms, um outro resistor de 270 ohms. E a minha tensão de 40 volts, ok? Então, nesse exemplo, a primeira coisa que a gente precisa calcular é a resistência equivalente. Como os resistores estão associados em série, a minha resistência equivalente vai ser igual à soma dessas duas resistências. Então, a minha resistência equivalente vai ser igual a R1 mais R2. 130 mais 270, 400 ohms. Ok? Eu conheço o valor da tensão aplicada na associação e sei sua resistência equivalente. Então, utilizando a lei de Ohm, a gente consegue calcular também a corrente total, que é igual à razão entre a tensão aplicada sobre a associação e sua resistência equivalente. Então, a minha corrente vai ser igual à tensão sobre a resistência equivalente. Ou seja, 40 sobre 400, que vai ser igual a 0,1 ampere, que a gente também poderia escrever como 100 miliampere. Ok? Agora falta eu calcular a queda de tensão sobre cada um dos resistores. A queda de tensão ela é calculada pelo produto da resistência pela corrente.
Como a corrente que passa por todos os resistores em uma associação em série é a mesma, basta eu multiplicar o valor da resistência pelo valor da corrente total. Então, a tensão sobre o resistor 1 vai ser igual a resistência vezes a corrente, 130, vezes 0,1, 13 volts. E a tensão sobre o resistor 2 vai ser a resistência 2 vezes a corrente, 270 vezes 0,1, que é igual a 27 volts. E a minha tensão total, ela é a soma dos dois valores. 13 mais 27 é igual a 40 volts, como já se era de esperar. Na associação série, a corrente é a mesma em todos os resistores. Na associação paralelo, a tensão é a mesma sobre todos os resistores. Todos os resistores em uma associação em paralelo serão submetidos à mesma tensão. Na associação série, a tensão total era igual à soma da queda de tensão sobre cada resistor. Na associação paralelo, a corrente aplicada no circuito é igual à soma das correntes nos ramos. Ou seja, a corrente total, ela se divide em cada um dos nós que ela encontra no caminho. E vamos de novo aqui então para o nosso simulador para a gente ver esse comportamento da corrente elétrica num circuito paralelo de resistores. Então nós temos aqui 3 resistores, eles estão em paralelo com essa fonte, ou seja, a tensão sobre todos os resistores é a mesma. E observe como a minha corrente, ela tem 3 caminhos e ela se divide em 3 partes aqui no meu circuito. Até aqui está tranquilo, né? É só pensar ao contrário da associação série, mas a resistência equivalente é um pouquinho mais complicado na associação paralela. Nesse tipo de associação, primeiro se calcula o inverso da resistência equivalente, que é igual à soma do inverso das resistências. Mas se tivermos apenas 2 resistores em paralelo, basta usar essa regrinha aqui. A resistência equivalente de 2 resistores em paralelo é igual ao produto dessas resistências sobre a soma das resistências. Vamos ver mais um exercício resolvido? Agora nós temos 3 resistores associados em paralelo e queremos calcular a resistência equivalente e a corrente em cada um dos resistores. Vamos começar então a calcular pela resistência equivalente. Vamos colocar nossos dados. Eu sei o valor da minha queda de tensão, 50 volts. Sei também o valor das resistências. R1 é igual a 25 ohms. R2, 10 ohms. E R3, isso aqui é um R. R3 é igual a 20 ohms. Aqui eu vou então calcular 1 sobre R1. 1 sobre R1 dá 0,04. E vou fazer o mesmo para todos os resistores. 1 sobre R2, 0,1. E 1 sobre R3, 0,05. O inverso da minha resistência equivalente
vai ser, então, a soma desses três valores. 0,04 mais 0,1 mais 0,05. O que vai me dar 0,19. Então, a minha resistência equivalente, ela vai ser o inverso disso. 1 sobre 0,19, que é igual a 5,26 ohm. Daqui eu consigo tirar, então, calcular o valor da corrente total. A corrente que é entregue pela fonte, que ela vai ser dividida aqui. Essa minha corrente total, utilizando a lei de Ohm novamente, vai ser igual ao valor da tensão total, 50 volts, sobre 5,26 ohms, que vai me dar aí o valor de 9,5 amperes. Mas o que eu quero saber é o valor da corrente em cada um dos resistores. Então, por enquanto, a gente ainda vai conhecer uma regra que vai facilitar bastante a nossa vida nisso. Por enquanto, a gente vai estar utilizando a lei de Ohm mesmo. Então, a corrente sobre o resistor 1 vai ser igual à queda de tensão sobre esse resistor, 50, sobre o valor dele, 25, 2 amperes. A corrente sobre o resistor 2, que passa no resistor 2, 50 sobre 10, 5 amperes. E, por fim, a corrente no terceiro resistor, de 20 ohms, vai ser 50 sobre 20, que vai ser igual a 2,5 amperes. E notem que a minha corrente total, ela tem que ser igual à soma de I1 mais I2 mais I3. 2 mais 5 mais 2,5 dá os mesmos 9,5 que nós calculamos anteriormente. A associação mista, que, como o próprio nome já diz, é uma mistura de associação em série com associação paralelo. Para determinar a resistência equivalente de uma associação mista, a gente usa um recurso. Dividimos a associação em pequenas partes para que possam ser calculadas como associações série ou paralela. Então, por exemplo, aqui nesse nosso circuito, nós vemos aqui que esses dois resistores, eles se encontram ligados nos mesmos nós, de início e de fim. Logo, eles são uma associação em paralelo, estão submetidos a uma mesma queda de tensão. Já esses dois resistores aqui, não existe nenhuma bifurcação, nenhum outro caminho para a corrente seguir. A corrente que passa nos dois, no resistor de 5 e no resistor de 7, é a mesma. Logo, se trata de uma associação em série. Estão associados em série. E o mesmo ocorre com os resistores de 4 e de 8 ohms. E que tal agora você tentar fazer os exercícios disponibilizados no AVA? Até a próxima aula.